Ele era um médico milionário conhecido por sua frieza, até oferecer um exame gratuito a uma garota virgem e tímida. Mas por trás do gesto generoso, havia um plano que ninguém imaginava. O que ele realmente queria dela? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O sol de março batia forte no asfalto rachado da cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Isabela Santos ajustou a alça da mochila desbotada no ombro enquanto caminhava em direção ao posto de saúde, onde uma fila imensa já se formava desde as primeiras horas da manhã. Aos 22 anos, ela havia aprendido que na periferia, quem chegasse por último ficaria sem atendimento. Mais um dia perdido de aula, murmurou para si mesma, consultando o celular com a tela trincada. Como estudante de enfermagem no período noturno, cada dia de ausência significava menos conhecimento absorvido, menos chance de conseguir um estágio melhor. A jovem se posicionou na fila, observando as pessoas ao seu redor. Mães com crianças no colo, idosos apoiados em bengalas improvisadas, trabalhadores que haviam faltado ao serviço para cuidar da saúde negligenciada por meses. Todos ali compartilhavam a mesma realidade, dependiam do SUS para sobreviver. Isabela levou a mão ao peito, sentindo as palpitações irregulares que a incomodavam há semanas. Sua mãe havia morrido aos 40 anos de problemas cardíacos, e o medo de herdar a mesma condição a mantinha acordada durante as madrugadas. Mas consultas com cardiologistas particulares custavam o equivalente a 2 meses de sua bolsa de estudos. "Vocês viram? Chegou uma equipe médica diferente hoje", comentou Dona Neuza, uma senhora que Isabela conhecia das filas. "Dizem que tem médicos famosos fazendo atendimento gratuito. Coisa de rico querendo aparecer na televisão." Isabela franziu o senho. Não era incomum ONGs ou grupos médicos fazerem ações sociais na região, especialmente quando havia câmeras por perto. Geralmente eram atendimentos superficiais, mais voltados para a propaganda do que para resolver os problemas reais da comunidade. Quando finalmente chegou sua vez, 3 horas depois, Isabela foi direcionada para uma sala diferente das habituais. O ambiente estava impecavelmente limpo, com equipamentos que ela nunca havia visto no posto de saúde local. Atrás de uma mesa improvisada, um homem de jaleco branco analisava alguns papéis. Dr. Gabriel Montenegro ergueu os olhos dos documentos e sentiu algo diferente ao ver a jovem que entrava na sala. Aos 35 anos, ele estava acostumado a atender pacientes em sua clínica de Moema, onde as mulheres chegavam produzidas, com roupas de grife e perfumes importados. Isabela, porém, possuía uma beleza natural que o pegou desprevenido. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem, vestindo uma calça jeans desbotada e uma blusa branca básica. Mas eram seus olhos que mais chamavam a atenção. Um castanho profundo que transmitia inteligência e determinação, apesar do cansaço evidente. "Bom dia, sou o Dr. Gabriel Montenegro, cardiologista", disse ele, observando como a jovem se surpreendeu ao ouvir sua especialidade. "Pode se sentar, por favor." Isabela sentou-se na cadeira de plástico, notando imediatamente a diferença deste médico para os outros que havia encontrado no posto. Ele era alto, provavelmente com mais de 1,80 m, cabelos escuros bem cortados, e suas mãos pareciam nunca ter conhecido trabalho pesado. O relógio em seu pulso custava mais do que ela ganhava em 1 ano. "Qual é a sua queixa principal?", perguntou Gabriel, tentando manter o tom profissional, mas intrigado pela postura reservada da paciente. "Tenho sentido palpitações, principalmente à noite. Minha mãe morreu de problemas no coração. Então eu queria ter certeza de que está tudo bem", Isabela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Gabriel anotou as informações, mas sua atenção estava dividida entre o prontuário e a maneira como Isabela falava. Educada, articulada, diferente do que ele esperava encontrar ali. Havia algo nela que despertava sua curiosidade, e não apenas profissional. "Vou precisar fazer alguns exames. Um eletrocardiograma básico podemos fazer aqui hoje, mas seria interessante um ecocardiograma também." "O problema é que esse equipamento não está disponível hoje", explicou ele, uma ideia começando a se formar em sua mente. "Entendo, doutor. Vou tentar marcar pelo SUS mesmo. Pode demorar alguns meses, mas..."
Na verdade, Gabriel a interrompeu, surpreso com sua própria proposta. Tenho uma clínica particular. Posso oferecer esses exames gratuitamente. É importante não deixar problemas cardíacos sem investigação adequada. Isabela o encarou com desconfiança. Em seus 22 anos de vida na periferia, havia aprendido que nada era de graça, especialmente quando vinha de pessoas ricas. Por que faria isso? Perguntou diretamente. A pergunta pegou Gabriel desprevenido. Por que estava fazendo aquilo? Ele poderia dizer que era responsabilidade social, filantropia, mas sabia que havia algo mais. Algo sobre aquela jovem o intrigava de uma forma que não conseguia explicar. Porque acredito que toda pessoa merece acesso a cuidados médicos de qualidade, respondeu, tecnicamente verdadeiro, mas não completamente honesto. Isabela permaneceu em silêncio por alguns segundos, avaliando a proposta. Precisava daqueles exames, e a oportunidade de fazê-los em uma clínica particular, mesmo que desconfiasse das intenções do médico, era uma chance que talvez não tivesse novamente. Está bem, concordou finalmente. Quando posso ir? Gabriel sentiu uma satisfação inexplicável ao ouvir a resposta positiva. Anotou o endereço de sua clínica em um papel, junto com seu número de celular. Pode me ligar amanhã para agendarmos. E não se preocupe com custos. Será tudo gratuito mesmo. Isabela pegou o papel ainda desconfiada, mas agradeceu antes de sair da sala. Gabriel ficou observando-o a partir pela pequena janela, intrigado com o encontro e ansioso pelo próximo. Isabela passou a noite inteira olhando para o papel com o endereço da clínica. Moema, um bairro que ela conhecia apenas de vista, quando pegava ônibus que passavam pela região. Casas enormes, carros importados, pessoas que pareciam viver em outro planeta. Na manhã seguinte, antes de ir para o trabalho, ela fazia faxina em um prédio comercial no centro da cidade para pagar os estudos. Isabela decidiu ligar para o consultório. Uma secretária atenciosa a atendeu e, para sua surpresa, conseguiu marcar o exame para o final da semana. Dr. Montenegro deixou instruções específicas sobre seu atendimento, senhorita Santos. Será em horário especial para não interferir em sua rotina de estudos, informou a secretária, deixando Isabela ainda mais desconfiada. Como aquele médico sabia que ela estudava? Ela não havia mencionado isso durante a consulta. Enquanto isso, Gabriel não conseguia tirar Isabela de sua mente. Durante os 3 dias seguintes, pegou-se pensando nela entre as consultas com suas pacientes habituais, mulheres da alta sociedade paulistana que vinham mais para socializar do que por necessidades médicas reais. Doutor, a senhora Bernardes está aqui para o check-up mensal, anunciou sua secretária Márcia, uma mulher de meia idade que trabalhava com ele há 5 anos. Gabriel suspirou. A senhora Bernardes era uma socialite de 50 anos que vinha à clínica religiosamente, mais interessada em fofocas do que em sua saúde cardiovascular, que, aliás, estava perfeita. Doutor Montenegro, exclamou a senhora Bernardes ao entrar, usando um vestido que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Como está? Soube que fez uma ação social essa semana. Que maravilha! Adoro médicos engajados socialmente. Foi uma experiência interessante, respondeu Gabriel, realizando os exames de rotina mecanicamente. Imagino. Deve ser tão diferente atender aquelas pessoas. Bem, pelo menos está fazendo sua parte para ajudar os necessitados. Meu marido sempre diz que devemos contribuir com a sociedade. Gabriel assentiu educadamente, mas as palavras da paciente o incomodaram. Há 3 dias, ele não parava de pensar em Isabela, e não era por piedade ou senso de responsabilidade social. Era algo muito mais complexo e pessoal. Na sexta-feira, Isabela chegou à clínica de Gabriel com 1 hora de antecedência. Havia pego 2 ônibus e um metrô, uma viagem de quase 2 horas da Zona Leste até Moema. Sentada na sala de espera luxuosa, com revistas importadas e água com gás gratuita, ela se sentia completamente fora de lugar. As outras pacientes na sala a observavam discretamente. Isabela sabia que seu jeans mais novo e sua blusa simples a denunciavam como alguém que não pertencia àquele ambiente. Tentou se manter discreta, folheando uma revista sem realmente lê-la. Isabela Santos, chamou uma enfermeira elegante. Ela foi conduzida para uma sala que mais parecia um quarto de hotel de luxo do que um consultório médico. Gabriel a esperava,
dessa vez sem o jaleco branco, usando uma camisa social azul que realçava seus olhos escuros. Pontual, comentou ele sorrindo. Como foi a viagem até aqui? Longa, mas tranquila, respondeu Isabela, ainda mantendo a reserva. Gabriel começou o exame e, durante o procedimento, tentou puxar conversa. Você mencionou que estuda. Que curso? Enfermagem, respondeu ela sem elaborar. Interessante. Pretende trabalhar em hospital público? Isabela o encarou diretamente. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está fazendo isso? E não me diga que é só responsabilidade social. Eu cresci na periferia. Sei quando alguém está sendo honesto comigo. A franqueza de Isabela surpreendeu Gabriel. Ele parou o exame por um momento, considerando como responder. Honestamente? No início, acho que foi curiosidade. Você é diferente das pacientes que costumo atender. Mas agora, não tenho certeza de qual é minha motivação. Diferente como? Genuína. Real. A maioria das pessoas que atendo vem aqui porque podem pagar, não porque realmente precisam. Você está aqui porque sua saúde importa para você, não porque é uma obrigação social ou um luxo. Isabela processou a resposta enquanto Gabriel terminava o ecocardiograma. Havia uma honestidade em suas palavras que ela não esperava, mas ainda mantinha as defesas erguidas. Seus exames estão normais, anunciou Gabriel, mostrando os resultados na tela. Seu coração está saudável. As palpitações provavelmente são causadas por estresse e falta de sono. Isabela sentiu um alívio imenso. Obrigada, doutor. Quanto devo? Nada. Como prometido, é gratuito. Nada na vida é gratuito, ela respondeu, levantando-se para ir embora. Isabela, Gabriel a chamou antes que ela chegasse à porta. Gostaria de jantar comigo? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Como disse? Um jantar. Para conversarmos melhor. Longe do ambiente médico. Isabela riu, mas não de alegria. Doutor, o senhor e eu somos de mundos completamente diferentes. O senhor quer jantar comigo por quê? Porque sou uma novidade? Porque nunca esteve com uma garota pobre? A acusação doeu em Gabriel porque tinha um fundo de verdade. Talvez você tenha razão sobre sermos de mundos diferentes, mas isso não significa que não possamos nos conhecer melhor. Conhecer melhor para quê? Isabela cruzou os braços. O senhor tem quantos anos? 35? 40? Eu tenho 22. O senhor é médico, milionário, pelo que posso ver. Eu faço faxina para pagar a faculdade. O que exatamente acha que temos em comum? Gabriel ficou em silêncio, percebendo que não tinha uma resposta convincente. É isso que eu pensei, disse Isabela, se dirigindo para a porta. Obrigada pelos exames, doutor, de verdade. Ela saiu deixando Gabriel sozinho na sala, questionando-se sobre suas próprias intenções e sentindo pela primeira vez em anos que havia sido rejeitado por razões completamente válidas. Uma semana havia se passado desde que Isabela rejeitou o convite de Gabriel para jantar. O médico não conseguia parar de pensar na conversa, especialmente nas palavras duras, mas verdadeiras que ela havia dito. Pela primeira vez em anos, alguém havia o confrontado sobre seus privilégios de forma tão direta. Gabriel estava terminando sua última consulta da sexta-feira quando Márcia bateu na porta. Doutor, chegou uma emergência. Uma jovem passou mal na recepção. Ele correu para a sala de espera e encontrou Isabela sentada em uma cadeira, pálida e com a respiração ofegante. Duas mulheres elegantes a observavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Isabela! O que aconteceu? Gabriel se ajoelhou ao lado dela, verificando seu pulso automaticamente. Eu estava passando pela rua, voltando da faculdade, e senti uma dor no peito muito forte. Ela explicou, claramente envergonhada pela situação. Lembrei que sua clínica ficava aqui perto e... Fez certo. Vamos para minha sala. Gabriel a ajudou a se levantar, notando como ela tremia ligeiramente. As duas pacientes na sala de espera sussurraram entre si, obviamente intrigadas com a familiaridade entre o renomado cardiologista e aquela jovem simples. Na sala de exames, Gabriel conectou Isabela ao eletrocardiograma enquanto ela tentava regular a respiração. Estava fazendo o que antes de sentir a dor? Perguntou ele, analisando os resultados. Trabalhando. Hoje foi um dia muito puxado.
Limpei 3 andares do prédio comercial sozinha porque minha colega faltou, depois fui direto para a faculdade, tive prova de anatomia. Gabriel parou de escrever e a olhou. Você trabalha em limpeza e ainda estuda à noite? Isabela ficou vermelha. Sim, preciso pagar as mensalidades de alguma forma. Quantas horas você dorme por noite? Umas 4, 5 quando dá sorte. Gabriel balançou a cabeça, preocupado. Isabela, você está se matando. Seu coração está acelerado pelo cansaço extremo e estresse. Não é nada grave agora. Mas se continuar nesse ritmo, não tenho escolha. Ela respondeu defensiva. Não nasci em berço de ouro como outras pessoas. A frase foi uma cutucada direta, e Gabriel sabia disso. Ele terminou de examiná-la em silêncio, pensando em algo que havia decidido impulsivamente. Isabela, preciso te fazer uma proposta. E antes que você recuse, me escute até o final. Ela cruzou os braços, já preparada para dizer não. Preciso de uma assistente aqui na clínica. Alguém que entenda de procedimentos médicos que possa ajudar com os pacientes. Você está no 3º ano de enfermagem, certo? Sim, mas o salário seria 3 vezes o que você ganha fazendo limpeza. E o horário seria flexível com seus estudos. Você poderia trabalhar meio período, ter tempo para descansar. Isabela o encarou com desconfiança total. E qual seria o preço dessa generosidade toda? Não há preço. Preciso genuinamente de ajuda. E você precisa de um trabalho melhor. É uma troca justa. Doutor Gabriel. Isabela se levantou da maca. O senhor acha que eu sou idiota? Aparece oferecendo exames gratuitos, agora um emprego dos sonhos. Qual é o verdadeiro interesse? Gabriel respirou fundo. Era hora de ser completamente honesto. Você está certa. No início, meu interesse não era puramente profissional. Você me intrigou de uma forma que eu não esperava. Mas depois da nossa última conversa, eu refleti muito sobre o que você disse. Isabela esperou ele continuar. Você tem razão sobre vivermos em mundos diferentes. Eu nunca precisei me preocupar com dinheiro. Nunca trabalhei fazendo faxina para pagar os estudos. Mas isso não significa que eu não possa aprender, que não possa ser uma pessoa melhor. E o que eu tenho a ver com isso? Você me fez questionar coisas que eu nunca questionei. Sobre privilégio, sobre responsabilidade real, sobre o que significa realmente ajudar alguém. Isabela permaneceu em silêncio, processando as palavras dele. A proposta de emprego é séria e sem segundas intenções. Você pode até mesmo trazer uma amiga para trabalhar aqui também, se isso a fizer se sentir mais segura. Só, me dê uma chance de provar que posso ser diferente do que você imagina. Isabela olhou para ele por um longo momento. Havia algo diferente em Gabriel, uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes. Uma semana de experiência, disse finalmente. Se eu sentir qualquer coisa estranha, vou embora e nunca mais quero ver você. Gabriel sorriu aliviado. Combinado. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Isabela estava parada em frente ao prédio da clínica, nervosa. Havia trocado de roupa 3 vezes em casa, tentando encontrar algo que fosse apropriado para trabalhar em um consultório médico, mas que também não a fizesse parecer que estava tentando impressionar alguém. Decidiu pelo conjunto mais simples, calça social preta, que havia comprado usada, e uma blusa branca básica. Seu cabelo estava preso em um coque, e ela carregava uma pasta onde havia colocado alguns materiais de estudo. Gabriel a esperava na recepção e Isabela notou que ele também parecia nervoso. Bom dia, cumprimentou ela formal. Bom dia. Pronta para conhecer a rotina? Márcia, a secretária, observava a interação com curiosidade mal disfarçada. Em 5 anos trabalhando ali, nunca havia visto o doutor Montenegro contratar alguém tão jovem, muito menos alguém que claramente não era do mesmo círculo social que ele. Gabriel começou mostrando para Isabela como funcionava o sistema de agendamento, os equipamentos médicos básicos e os procedimentos de higienização. Ela absorvia tudo rapidamente, fazendo perguntas inteligentes que impressionavam até mesmo Márcia. Você realmente entende disso, comentou Gabriel durante uma pausa, enquanto Isabela organizava os prontuários com uma eficiência que ele não esperava. Estudo enfermagem há 2 anos. Pode não ser medicina, mas sei o básico sobre procedimentos hospitalares, respondeu ela, sem levantar os olhos dos documentos. O primeiro paciente chegou às 9 horas.
Sr. Rodrigues, um empresário de 60 anos que vinha fazer check-up de rotina. Gabriel chamou Isabela para acompanhar a consulta, explicando que ela aprenderia observando. Doutor, quem é a jovem? Perguntou o Sr. Rodrigues, olhando Isabela de cima a baixo, de forma que a deixou desconfortável. Isabela é minha nova assistente. Ela é estudante de enfermagem e está aqui para aprender, explicou Gabriel, notando o desconforto dela. Durante o exame, Isabela se manteve profissional, anotando os sinais vitais e preparando os equipamentos conforme Gabriel solicitava. Ela trabalhava com uma precisão que impressionou o médico. Após o paciente sair, Gabriel se virou para ela. Você é muito boa nisso. Obrigada, Isabela respondeu, ainda mantendo distância. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela o olhou com cautela. Depende da pergunta. Por que escolheu enfermagem? A pergunta a pegou desprevenida. Isabela ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Problemas cardíacos, como eu disse. Ela ficou meses indo e voltando do hospital, e eu vi como os enfermeiros faziam diferença na vida dela. Não eram apenas os médicos que cuidavam dela. Eram os enfermeiros que ficavam lá, que conversavam, que seguravam a mão dela quando ela tinha medo. Gabriel a escutava atentamente. Eu queria ser médica, mas não tínhamos dinheiro para isso. Enfermagem era mais realista. E, honestamente, acho que enfermeiros fazem um trabalho tão importante quanto médicos, só não ganham o mesmo reconhecimento. Você está certa, Gabriel concordou. Enfermeiros são fundamentais, às vezes mais do que nós, médicos. Isabela o olhou surpresa. Não esperava ouvir isso de um médico. Por que não? Vocês têm fama de se acharem superiores. Gabriel riu. Alguns realmente se acham. Mas eu aprendi que medicina é trabalho em equipe. E honestamente você me ensinou mais sobre isso numa semana do que alguns colegas em anos. Como assim? Você me fez perceber que eu estava muito isolado no meu mundinho. Atendendo sempre as mesmas pessoas, com os mesmos problemas. Esqueci que medicina de verdade é sobre cuidar de quem realmente precisa. Isabela processou as palavras dele, começando a ver um lado de Gabriel que não havia notado antes. Posso te fazer uma pergunta agora? Disse Gabriel. Pode. Por que nunca teve namorado? Isabela ficou vermelha instantaneamente. Quem disse que nunca tive? Foi um palpite. Você tem uma inocência, uma pureza que é rara hoje em dia. Não tive tempo para relacionamentos, admitiu ela ainda envergonhada. Entre trabalho e estudos, mal sobra tempo para dormir, quanto mais para namorar. E também nunca encontrou alguém que valesse a pena? Isabela o encarou diretamente. Doutor Gabriel, para onde essa conversa está indo? Honestamente, não sei. Só sei que desde que te conheci, não consigo parar de pensar em você. E não é pelo que você imagina. Então é pelo quê? Pela sua força, pela sua determinação, pela forma como você não se deixa intimidar por ninguém, nem mesmo por mim. Você é diferente de todas as mulheres que conheci. Isabela sentiu algo estranho no peito, uma mistura de nervosismo e algo que ela não sabia identificar. Diferentes como? Verdadeira. Você não quer nada de mim além de respeito. Não está interessada no meu dinheiro, na minha posição social. Você me vê como pessoa, não como um prêmio a ser conquistado. O silêncio se prolongou entre eles, carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Isabela, Gabriel deu um passo em direção a ela. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você tem todos os motivos para desconfiar de mim. Mas você sentiria alguma coisa se eu tentasse te beijar agora? O coração de Isabela disparou. Ela nunca havia sido beijada, e a perspectiva, ao mesmo tempo, a aterrorizava e a excitava. Eu não sei, sussurrou ela. Gabriel se aproximou mais devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Quando estava a poucos centímetros dela, parou. Posso? Isabela assentiu quase imperceptivelmente, fechando os olhos. O beijo foi suave, cuidadoso, diferente de tudo que ela havia imaginado. Gabriel segurou seu rosto delicadamente, como se ela fosse feita de cristal. Quando se separaram, Isabela abriu os olhos, confusa e emocionada. Isso foi seu primeiro beijo. Gabriel completou, sorrindo ternamente. Como você sabe? Pelo jeito que você tremia, pelo jeito que me olhou depois.
Isabela corou intensamente. Foi tão óbvio assim? Foi perfeito assim, Gabriel respondeu, tocando levemente o rosto dela. Isabela, eu não quero te machucar, nem te apressar. Podemos ir devagar, conhecer um ao outro melhor? Isabela o olhou nos olhos, vendo uma sinceridade que não esperava encontrar. Devagar, concordou ela. Muito devagar. Isabela havia se adaptado à rotina da clínica melhor do que esperava. 2 semanas trabalhando ao lado de Gabriel haviam criado uma dinâmica confortável entre eles, profissional durante o expediente, mas com momentos de intimidade crescente nos intervalos entre pacientes. Ela chegava todos os dias às 7 em ponto, sempre impecavelmente arrumada, e Gabriel notava que ela havia comprado algumas roupas novas com o primeiro salário. Nada extravagante, mas peças que a faziam se sentir mais confiante no ambiente elegante da clínica. Isabela, pode vir aqui um momento? Gabriel a chamou depois que o último paciente da manhã saiu. Ela entrou na sala dele, onde Gabriel estava terminando de anotar algumas informações no prontuário. Sem erguer os olhos, ele disse: temos um problema. O coração de Isabela disparou. Fiz algo errado? Gabriel finalmente a olhou, um sorriso brincando nos lábios. O problema é que não consigo me concentrar direito com você por perto. Isabela corou, como sempre acontecia quando ele fazia comentários assim. Gabriel, almoça comigo hoje, não aqui perto, em algum lugar onde possamos conversar, sem ser o Dr. Montenegro e sua assistente. Isabela hesitou. Em 2 semanas eles haviam trocado alguns beijos rápidos entre atendimentos, conversado sobre suas vidas, mas sempre dentro dos limites da clínica. Sair juntos parecia um passo maior. Eu não sei se é uma boa ideia, disse ela. As pessoas vão falar. Que pessoas? Seus pacientes, Márcia, outros médicos do prédio. Todo mundo já está comentando sobre mim. Gabriel se levantou e foi até ela. Comentando o quê? Que sou diferente das outras funcionárias. Que você me trata de forma especial. A senhora Bernardes perguntou para a Márcia se eu era sua protegida. Gabriel fez uma careta. A senhora Bernardes era conhecida por suas fofocas maliciosas. Isabela, você se importa com o que essas pessoas pensam? Me importo sim, porque isso pode afetar sua reputação profissional. E porque não quero que pensem que consegui esse emprego por outros motivos. Gabriel segurou as mãos dela suavemente. Você conseguiu esse emprego porque é competente. Nesses 15 dias, você organizou minha agenda melhor que qualquer secretária que já tive. Aprendeu procedimentos que levaram meses para outros funcionários dominarem, e meus pacientes gostam de você. Mesmo os que me olham como se eu fosse um ET, especialmente esses, você os trata com educação mesmo quando eles são preconceituosos. Isso diz muito sobre seu caráter. Isabela suspirou. Ainda assim, não acho que devemos misturar trabalho com... seja lá o que isso é entre nós. Então vamos descobrir o que é isso, Gabriel disse, aproximando-se mais. Mais longe daqui, um almoço simples, em algum lugar onde você se sinta confortável. Isabela o encarou por um momento, vendo a sinceridade em seus olhos. Está bem, mas eu escolho o lugar. Gabriel sorriu. Combinado. 1 hora depois, Gabriel se encontrou sentado em uma lanchonete simples na Vila Madalena, lugar que Isabela havia escolhido porque ficava no meio do caminho entre Moema e a Zona Leste. O ambiente era despretensioso, com mesas de fórmica e um cardápio básico escrito à mão. Esse lugar é perfeito, disse Gabriel, genuinamente impressionado com a autenticidade do local. Não precisava mentir, Isabela respondeu mexendo no seu sanduíche. Sei que está muito longe do tipo de restaurante que você frequenta. Isabela, para de assumir coisas sobre mim. Sim, eu tenho dinheiro. Sim, às vezes como em restaurantes caros. Mas isso não significa que não posso apreciar lugares simples. Desculpa, ela murmurou. É que ainda estou me acostumando com tudo isso. Com o quê? Com você. Com o jeito que me trata. Como se eu fosse... especial. Gabriel parou de comer e a olhou intensamente. Você é especial, Isabela. E não porque eu disse isso agora, mas porque você realmente é. Especial como? Você trabalha duro sem reclamar. Estuda à noite depois de um dia inteiro de trabalho. Cuida de si mesma desde os 16 anos. Trata todo mundo com respeito, independente da classe social. Você tem uma força interior que eu admiro muito. Isabela sentiu os olhos marejos.
Ninguém nunca disse essas coisas para mim. Então as pessoas à sua volta são cegas, Gabriel respondeu, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. Gabriel, Isabela disse finalmente, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Quero dizer, você tem 35 anos. É médico, bem-sucedido. Gabriel riu ironicamente. Honestamente, porque nunca encontrei alguém que me quisesse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Como assim? A maioria das mulheres do meu círculo social estão interessadas no estilo de vida que posso oferecer. Viagens caras, joias, status social. Elas gostam da ideia de ser a esposa do Dr. Montenegro, não de conhecer Gabriel como pessoa. Isabela processou a informação. E você acha que eu sou diferente? Sei que você é diferente. Você nem sabia quem eu era quando nos conhecemos. E até agora, nunca me pediu nada. Na verdade, você resiste à maioria das coisas que ofereço. Porque não quero me sentir como se estivesse te devendo algo. Isabela, Gabriel segurou sua mão com mais firmeza. Você não me deve nada. E eu não espero nada além da sua companhia e honestidade. Isabela sentiu algo mudando dentro dela. A desconfiança inicial estava dando lugar a algo mais profundo, mais assustador. Gabriel, eu não tenho experiência com relacionamentos. Eu sei. E se eu não souber como fazer isso? Gabriel sorriu ternamente. Então aprendemos juntos, sem pressa, sem pressão. 3 semanas depois do almoço na lanchonete, Isabela e Gabriel haviam desenvolvido uma rotina. Trabalhavam juntos durante o dia. Almoçavam fora 2 vezes por semana. E aos sábados Gabriel a levava para conhecer lugares diferentes de São Paulo. Sempre lugares que ela escolhia ou aprovava. Isabela havia se tornado mais confortável com a situação, mas ainda mantinha certas barreiras. Eles se beijavam, conversavam por horas, mas ela sempre insistia em voltar para casa sozinha e nunca o havia convidado para conhecer onde vivia. Isabela, Gabriel disse numa sexta-feira enquanto organizavam a agenda da próxima semana. Posso te fazer um convite diferente? Que tipo de convite? Ela perguntou, já desconfiada. Meus pais fazem um jantar em família todo domingo. Gostaria que você viesse. Isabela parou o que estava fazendo. Gabriel, não acho que seja uma boa ideia. Por quê? Porque seus pais vão me odiar. Porque sou uma garota pobre da periferia que está saindo com o filho deles. Meus pais não são assim. Todos os pais ricos são assim quando se trata de proteger a herança da família. Gabriel suspirou. Isabela, meus pais me criaram com valores. Sim, temos dinheiro, mas eles sempre me ensinaram a respeitar todas as pessoas. É fácil falar de respeito em teoria. Difícil é quando aparece uma estranha querendo fazer parte da família. Você não está querendo fazer parte da família. Está apenas conhecendo pessoas importantes para mim. Isabela o encarou. Gabriel, para você talvez seja só um jantar. Para mim é entrar num mundo onde não pertenço, sendo julgada por pessoas que já vão ter uma opinião formada sobre mim antes mesmo de me conhecerem. Gabriel se aproximou dela. E se eu prometer que, se você se sentir desconfortável por um segundo, saímos de lá? Você faria isso? Faria qualquer coisa para te proteger de situações desconfortáveis. Isabela ficou em silêncio considerando a proposta. Parte dela queria conhecer a família de Gabriel, entender melhor de onde ele vinha. Outra parte estava aterrorizada com a possibilidade de ser rejeitada. Está bem, disse finalmente, mas você me busca e me leva de volta para casa. Combinado. No domingo, Gabriel chegou pontualmente às 17 horas no endereço que Isabela havia dado. Um prédio simples na Zona Leste, muito diferente do que ele esperava. Quando ela desceu, Gabriel ficou impressionado. Isabela usava um vestido azul escuro simples, mas elegante, que realçava seus olhos castanhos. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves pelos ombros. Você está linda, disse ele, sinceramente impressionado. Obrigada, Isabela respondeu, claramente nervosa. Gabriel, ainda tenho certeza de que isso é uma má ideia. Confie em mim, ele disse, abrindo a porta do carro para ela. A casa dos pais de Gabriel ficava no Jardim Europa, um bairro nobre de São Paulo. Quando chegaram, Isabela sentiu o estômago revirar. A casa era uma mansão elegante, com um jardim impecavelmente cuidado e uma arquitetura que gritava dinheiro antigo. Gabriel,
Ela sussurrou quando ele desligou o carro. Eu não deveria estar aqui. Ei! Ele segurou seu rosto delicadamente. Você merece estar em qualquer lugar. Não deixe ninguém te fazer sentir o contrário. Eles foram recebidos por uma empregada uniformizada que os conduziu até a sala de estar. Os pais de Gabriel estavam esperando. Dr. Eduardo Montenegro, um senhor distinguido de cerca de 65 anos, e doutora Helena Montenegro, uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos, que Isabela logo percebeu que também era médica. Papai e mamãe, esta é Isabela. Gabriel fez as apresentações com a mão apoiada suavemente nas costas dela. Isabela, que prazer conhecê-la, disse Dr. Eduardo, estendendo a mão educadamente. Doutora Helena sorriu, mas Isabela notou que seus olhos a examinavam dos pés à cabeça, avaliando cada detalhe. Gabriel nos contou que você trabalha com ele na clínica, disse Helena. Que interessante. O tom de voz deixou claro que interessante não era necessariamente um elogio. Sim, senhora. Sou estudante de enfermagem e trabalho como assistente do Gabriel. Isabela respondeu, mantendo a compostura. Enfermagem, repetiu Helena, como se estivesse testando a palavra. E onde você estuda? Na Universidade Paulista, no campus da Zona Leste. Isabela viu os pais de Gabriel trocarem um olhar rápido. Ela sabia o que estavam pensando. Universidade particular de menor prestígio, campus da periferia. Durante o jantar, a conversa fluiu educadamente, mas Isabela sentia a tensão. Doutor, Eduardo fazia perguntas sobre sua família, seus planos profissionais, sempre mantendo um tom cordial, mas investigativo. Doutora Helena era mais sutil, mas suas perguntas tinham um fundo claramente classista. E seus pais, Isabela? A que se dedicam? Perguntou Helena. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos. Meu pai eu não conheço. Isabela respondeu com dignidade, apesar do desconforto. Oh, sinto muito, disse Eduardo genuinamente. Deve ter sido muito difícil para você. Foi, mas aprendi a me virar sozinha. Imagino, disse Helena com um tom que sugeria que ela realmente não conseguia imaginar. Gabriel percebia a tensão crescente e tentava mudar de assunto sempre que as perguntas ficavam muito invasivas. Isabela é uma das pessoas mais determinadas que conheci, disse ele durante uma pausa. Trabalha durante o dia e estuda à noite há 2 anos. Que admirável, disse Helena, mas sem convicção. Depois do jantar, Gabriel e Isabela se despediram educadamente. No carro, o silêncio era pesado. Então, Gabriel perguntou finalmente. Seus pais são educados. Isabela respondeu diplomaticamente. Mas é óbvio que não aprovam nossa amizade. Isabela, Gabriel, sua mãe me olhava como se eu fosse uma caçadora de fortuna. E seu pai, por mais gentil que tenha sido, claramente me vê como inadequada para você. Gabriel parou o carro em um sinal vermelho e se virou para ela. E isso importa para você? Isabela o encarou. Importa porque importa para você. Você ama seus pais, e eles nunca vão me aceitar completamente. Eles só precisam te conhecer melhor. Gabriel, Isabela tocou o rosto dele suavemente. Seja honesto comigo. Em algum momento você não pensou a mesma coisa que eles? Que somos muito diferentes, que isso não vai dar certo? Gabriel ficou em silêncio por um momento, e essa hesitação foi toda a resposta que Isabela precisava. Eu pensei, admitiu ele finalmente. No início, sim, mas depois que te conheci melhor. Depois que me conheceu melhor, o quê? Depois que te conheci melhor, percebi que as diferenças não importam quando você realmente gosta de alguém. Isabela sorriu tristemente. Mas importam para o resto do mundo, Gabriel, e mais cedo ou mais tarde isso vai pesar em nossa relação. Eles chegaram ao prédio dela em silêncio. Antes de sair do carro, Isabela se virou para Gabriel. Obrigada por hoje. Seus pais são pessoas boas, apenas protetores. Isabela, não deixa isso te desencorajar, por favor. Ela o beijou suavemente. Não vou desistir de você, Gabriel, mas também não vou fingir que vai ser fácil. Gabriel a viu subir para o prédio, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite. Na segunda-feira seguinte, ao jantar na casa dos Montenegro, a atmosfera na clínica estava diferente. Isabela chegou no horário de sempre, mas Gabriel notou que ela estava mais distante,
mais formal do que havia sido nas últimas semanas. Bom dia, Dr. Montenegro, disse ela, voltando ao tratamento formal que havia abandonado há tempos. Isabela, o que está acontecendo? Nada. Só acho que devemos manter as coisas mais profissionais aqui na clínica. Gabriel a seguiu até a sala de equipamentos, onde ela começou a organizar os materiais para o primeiro atendimento do dia. Isso é por causa do jantar de domingo? Isabela não respondeu, concentrando-se excessivamente na esterilização dos instrumentos. Isabela, conversa comigo. Gabriel, ela finalmente se virou para encará-lo. Sua mãe me ligou ontem à noite. Gabriel sentiu o estômago afundar. Ela ligou? Como conseguiu seu número? Provavelmente pediu para a Márcia. A conversa foi muito esclarecedora. O que ela disse? Isabela respirou fundo antes de continuar. Ela foi educada, como sempre. Disse que gostou muito de me conhecer, que achou uma moça interessante. Depois perguntou sobre minhas intenções em relação a você. Gabriel fechou os punhos. Ela não tinha direito de te ligar. Ela tem todo o direito de proteger o filho. E honestamente, Gabriel, ela não está errada em se preocupar. Como assim? Isabela se apoiou na bancada, parecendo cansada. Ela me fez pensar sobre coisas que eu vinha evitando. Sobre como somos diferentes. Sobre como isso pode não dar certo no longo prazo. Isabela, deixa eu terminar. Ela o interrompeu. Sua mãe me contou sobre suas ex-namoradas. Médicas, advogadas, filhas de empresários, mulheres que compartilhavam o mesmo mundo que você. Gabriel se aproximou dela. E daí? Nenhuma delas deu certo. Exatamente por isso que sua mãe está preocupada. Ela acha que você está se interessando por mim justamente porque sou diferente. Uma fase, uma curiosidade. Isso é ridículo. Gabriel, seja honesto comigo. Quantas vezes você levou uma namorada para conhecer seus pais? Gabriel hesitou. Algumas vezes, e eu sou a primeira que não faz parte do seu círculo social, não é? O silêncio de Gabriel foi resposta suficiente. Sua mãe não precisa me dizer isso diretamente. Ela está certa ao se preocupar. Eu também estou me preocupando. Com o quê? Com o fato de estar me apaixonando por você. Isabela disse baixinho, e a confissão pegou Gabriel completamente desprevenido. Isabela, e isso me assusta, Gabriel, porque quanto mais me apaixono, mais vulnerável fico. E se sua mãe estiver certa? Se isso for só uma fase para você? Gabriel a puxou para perto, segurando seu rosto entre as mãos. Olha para mim. Isso não é uma fase. O que sinto por você é real. Como você pode ter certeza? Porque nunca senti nada parecido antes. Porque você mudou minha perspectiva sobre tudo. Porque quando estou com você, sou uma versão melhor de mim mesmo. Isabela sentiu os olhos marejos. E se não conseguirmos superar as diferenças? E se sua família nunca me aceitar? E se eu nunca conseguir me adaptar ao seu mundo? Então criamos nosso próprio mundo. Gabriel respondeu sem hesitar. A resposta a surpreendeu. Como assim? Isabela, eu não preciso da aprovação dos meus pais para viver minha vida. E se você não se sente confortável no meu mundo atual, então podemos construir algo novo juntos. Nesse momento, Márcia bateu na porta. Doutor, seu primeiro paciente chegou. Gabriel suspirou frustrado com a interrupção. Isabela, essa conversa não acabou. Eu sei, ela respondeu, secando discretamente os olhos. Vamos trabalhar. O dia passou em uma tensão constante. Isabela mantinha-se profissional durante os atendimentos, mas Gabriel sentia a distância emocional entre eles. Durante o almoço, ela disse que precisava resolver algumas coisas na faculdade e saiu sozinha. Às 15 horas, uma paciente inesperada chegou à clínica. Doutora Helena Montenegro. Mamãe! Gabriel se surpreendeu ao vê-la na recepção. Está tudo bem? Sim, querido. Vim fazer aqueles exames de rotina que você sempre pede para eu fazer, disse Helena. Mas Gabriel sabia que havia outro motivo. Ele a levou para sua sala e antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Helena foi direto ao ponto. Gabriel, preciso conversar com você sobre Isabela. Mãe, você não tinha direito de ligar para ela. Tinha sim. Sou sua mãe e me preocupo com você. E qual é exatamente sua preocupação? Helena suspirou. Gabriel, você tem 35 anos. É hora de pensar em se estabelecer, constituir família. Essa menina, ela é doce, mas vocês são de mundos muito diferentes.
E daí? E daí que diferenças assim causam problemas no futuro? Ela nunca vai se sentir completamente confortável no nosso meio social. E você, eventualmente, pode se cansar de sempre ter que mediar essas situações. Gabriel olhou para sua mãe com uma mistura de frustração e desapontamento. Mãe, eu esperava mais de você. Como assim? Esperava que julgasse as pessoas pelo caráter, não pela conta bancária. Gabriel, não é sobre dinheiro. É sobre compatibilidade, sobre ter coisas em comum. Isabela e eu temos muito mais em comum do que você imagina. Compartilhamos valores, objetivos, a mesma paixão pela medicina. Gabriel, Helena o interrompeu. Você já se perguntou se ela realmente gosta de você ou se está deslumbrada com o que você pode oferecer? A pergunta atingiu Gabriel como um soco. Como você pode dizer isso? Isabela nunca me pediu nada. Ela até resiste quando ofereço coisas para ela. Isso pode ser uma estratégia. Garotas inteligentes sabem que resistir um pouco torna tudo mais atrativo. Gabriel se levantou, claramente irritado. Chega, mãe. Isabela não é nada disso que você está insinuando. E se for? E se você descobrir que está errado sobre ela? Gabriel olhou para sua mãe por um longo momento. Então, pelo menos eu terei dado uma chance para algo real, em vez de me contentar com relacionamentos vazios, baseados apenas em status social. Helena ficou em silêncio, percebendo que havia perdido essa batalha. Gabriel, só não quero ver você se machucar. Mãe, mais machucado eu vou ficar se perder Isabela por causa de preconceitos infundados. Naquela noite, Gabriel decidiu ir até a casa de Isabela sem avisar. Ele precisava conversar com ela longe da clínica, longe de interferências externas. Quando chegou ao prédio simples na Zona Leste, percebeu que nunca havia realmente visto onde ela morava. Isabela ficou surpresa ao vê-lo no interfone. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Preciso conversar contigo. Posso subir? Houve uma pausa antes dela responder. Está bem. Apartamento 304. Gabriel subiu os 3 lances de escada, notando as paredes descascadas e a iluminação fraca do corredor. Quando Isabela abriu a porta, ele viu pela primeira vez como ela realmente vivia. O apartamento era pequeno. Um quarto, sala, cozinha e banheiro. Mobiliado de forma simples, mas limpa e organizada. Havia livros de enfermagem espalhados pela mesa da sala e uma foto dela com uma mulher mais velha, que Gabriel assumiu ser sua mãe. Desculpa a bagunça, disse Isabela claramente constrangida. Não estava esperando visitas. Isabela, seu apartamento é perfeito. É aconchegante, tem sua personalidade. Ela o olhou com ceticismo. Gabriel, você não precisa fingir que está confortável aqui. Não estou fingindo. Ele respondeu sentando-se no sofá pequeno, mas confortável. Na verdade, prefiro estar aqui do que na casa dos meus pais. Por quê? Porque aqui é real. É seu. Não é para impressionar ninguém. Isabela se sentou ao lado dele, mantendo certa distância. Gabriel, sua mãe veio à clínica hoje, não foi? Veio. E eu deixei claro para ela que não aceito interferências na minha vida pessoal. E o que ela disse sobre mim? Gabriel hesitou. Ele queria proteger Isabela das palavras duras de sua mãe, mas sabia que precisava ser honesto. Ela está preocupada com nossas diferenças. Acha que pode não dar certo no longo prazo. E você? O que você acha? Gabriel se virou para encará-la completamente. Acho que minha mãe está errada. Acho que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em muito tempo. Isabela sentiu o coração acelerar. Gabriel, deixa eu terminar. Ele pegou as mãos dela. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que minha família pode nunca te aceitar completamente. Sei que vai ser difícil navegar por essas diferenças. Isabela começou a se afastar, mas ele segurou suas mãos com mais firmeza. Mas também sei que quando estou com você, me sinto mais eu mesmo do que jamais me senti. Sei que você me desafia a ser uma pessoa melhor. Sei que nunca havia me importado tanto com o bem-estar de outra pessoa. Gabriel, isso não é suficiente. Amor não conquista tudo. Talvez não, mas vale a pena tentar. Isabela se levantou, caminhando até a janela pequena que dava para um pátio interno do prédio. Gabriel, eu cresci vendo minha mãe lutar sozinha. Ela sempre me disse para nunca depender de ninguém, para sempre ter meus próprios recursos. E você tem. Você é independente, forte. Mas estou me apaixonando por você. Ela se virou para encará-lo, lágrimas nos olhos.
E isso me assusta porque sei que, se isso não der certo, vou sofrer muito. Gabriel se aproximou dela. Isabela, eu também estou com medo. Você? Com medo do quê? De não ser suficiente para você. De você perceber que merece alguém melhor, alguém que não venha com toda essa bagagem familiar. A confissão surpreendeu Isabela. Gabriel, sei que parece estranho considerando nossas diferenças sociais, mas você é tão forte, tão determinada, tão íntegra. Às vezes me pergunto o que uma pessoa como você vê em mim. Isabela o encarou, vendo uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Você quer saber o que vejo em você? Perguntou ela se aproximando. Quero. Vejo um homem que poderia ter qualquer mulher que quisesse, mas escolheu se apaixonar por uma garota da periferia. Vejo alguém que me trata como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Vejo alguém que está disposto a enfrentar a própria família por mim. Gabriel segurou o rosto dela suavemente. Então por que ainda estamos tendo essa conversa sobre desistir? Porque preciso ter certeza de que você entende no que está se metendo. Namoro comigo significa abrir mão de certas coisas. Significa que nem sempre vamos frequentar os mesmos lugares que seus amigos. Significa que sua família pode nunca me aceitar completamente. Isabela, Gabriel aproximou o rosto do dela. Você está disposta a correr esses riscos comigo? Isabela ficou em silêncio por um momento, olhando nos olhos dele. Finalmente suspirou. Estou, sussurrou ela. Estou apaixonada por você, Gabriel. E mesmo sabendo que pode não dar certo, não consigo desistir. Gabriel a beijou então, um beijo carregado de alívio, paixão e promessas. Quando se separaram, Isabela apoiou a testa na dele. Mas tem uma condição, disse ela. Qual? Vamos devagar, muito devagar. Quero ter certeza de que estamos fazendo isso pelos motivos certos. Gabriel sorriu. Devagar está perfeito para mim. Temos todo o tempo do mundo. Isabela sorriu de volta, sentindo que talvez, apenas talvez, eles pudessem fazer aquilo dar certo. 2 meses se passaram desde a conversa no apartamento de Isabela. A relação entre eles havia se fortalecido, mas não sem desafios. Gabriel havia reduzido o contato com os pais, o que causava tensão familiar, enquanto Isabela enfrentava comentários maldosos de alguns pacientes da clínica. Uma manhã de quinta-feira mudou tudo. Isabela estava organizando os prontuários, quando ouviu gritos vindos da recepção. Ao correr para ver o que acontecia, encontrou uma mulher de meia idade caída no chão, inconsciente, enquanto seu marido gritava desesperado por ajuda. "Chama uma ambulância!" gritou Isabela para Márcia, já se ajoelhando ao lado da mulher. Verificou rapidamente os sinais vitais. Pulso fraco e irregular, respiração superficial. Gabriel chegou correndo da sala dele. O que aconteceu? Ela desabou de repente, explicou o marido. Reclamou de dor no peito e depois desabou. Gabriel começou a examinar a paciente, enquanto Isabela já preparava o desfibrilador portátil que mantinham na clínica para emergências. Infarto, diagnosticou Gabriel rapidamente. Isabela, precisamos agir agora. O que aconteceu nos próximos 15 minutos mostrou a Isabela e a todos os presentes o quanto ela havia aprendido e evoluído. Ela antecipava cada movimento de Gabriel, preparava medicamentos antes mesmo dele pedir, monitorava os sinais vitais com precisão profissional. Quando a ambulância chegou, a paciente estava estável. O paramédico, um homem experiente de cerca de 50 anos, olhou impressionado para Isabela. Vocês salvaram a vida dela. O trabalho em equipe foi perfeito, disse ele. A senhorita é médica também? Não, sou estudante de enfermagem, respondeu Isabela, ainda concentrada em monitorar a paciente durante a transferência para a maca. Estudante? O paramédico olhou surpreso. Com esse nível de conhecimento e sangue frio, você tem talento natural para isso. Após a ambulância partir, Gabriel e Isabela ficaram sozinhos na recepção. Márcia havia ido buscar material de limpeza para o local, e eles finalmente puderam processar o que havia acontecido. Isabela, Gabriel a puxou para perto. Você foi incrível. Só fiz o que qualquer pessoa treinada faria. Não, você fez muito mais que isso. Sua reação foi de uma profissional experiente. Você salvou a vida daquela mulher tanto quanto eu. Isabela sentiu uma onda de orgulho e realização que nunca havia experimentado antes. Gabriel, eu realmente quero isso. Quero ser enfermeira. Quero salvar vidas.
E você vai ser a melhor enfermeira que este país já viu, Gabriel respondeu beijando sua testa. Naquele momento, o telefone da clínica tocou. Márcia atendeu e, alguns minutos depois, apareceu na recepção com uma expressão estranha. Doutor Gabriel, era do Hospital Sírio-Libanês. A paciente que vocês atenderam chegou lá e o marido dela contou o que aconteceu. O doutor Cardoso, chefe da cardiologia de lá, quer falar com vocês. Gabriel franziu o senho. Doutor. Cardoso era um dos cardiologistas mais respeitados de São Paulo e uma referência em sua área. Uma hora depois, Gabriel e Isabela estavam no escritório do Dr. Cardoso no Sírio-Libanês. O médico, um homem de cerca de 60 anos com cabelos grisalhos e olhar penetrante, os recebeu com curiosidade. Dr. Montenegro, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Sua reputação na cardiologia é excelente, disse Dr. Cardoso. E você deve ser Isabela, a estudante de enfermagem. Sim, senhor, Isabela respondeu ligeiramente nervosa. O marido da paciente que vocês atenderam hoje me contou em detalhes o que aconteceu. Segundo ele, a jovem aqui foi tão competente quanto o médico. Isso me intrigou. Dr. Cardoso se virou para Isabela. Quantos anos de experiência você tem em emergências cardiológicas? Na verdade, nenhuma experiência formal, doutor. Hoje foi a primeira vez que participei de um atendimento de emergência real. Dr. Cardoso olhou surpreso. Primeira vez? E você agiu com tamanha precisão? Eu estudo muito e trabalho com o Dr. Gabriel há alguns meses, então aprendi observando. Interessante. Dr. Cardoso se recostou na cadeira. Isabela, que tal fazer um teste prático? Quero ver essas habilidades que tanto impressionaram. Pelos próximos 30 minutos, Dr. Cardoso testou Isabela com simulações, perguntas técnicas e situações hipotéticas. Gabriel observava orgulhoso enquanto ela respondia tudo com segurança e precisão. Impressionante, disse Dr. Cardoso finalmente. Isabela, você tem um talento natural raro e, mais importante, tem a calma e o raciocínio necessários para emergências médicas. Isabela corou com o elogio. Por isso tenho uma proposta para vocês dois, continuou o Dr. Cardoso. Estamos abrindo um novo programa de estágio para estudantes de enfermagem excepcionais. É um programa intensivo, com bolsa integral de estudos e salário durante o estágio. Isabela gostaria de considerar? Isabela olhou para Gabriel depois de volta para Dr. Cardoso. Seria uma honra, doutor, mas eu já trabalho na clínica do Dr. Gabriel. Na verdade, Gabriel se manifestou. Eu acho que você deveria aceitar. Isabela o olhou surpresa. Gabriel? Isabela, esta é uma oportunidade única. O programa do Dr. Cardoso é reconhecido internacionalmente. Você aprenderia com os melhores profissionais do país. Mas e a clínica? E nós? Gabriel sorriu ternamente. A clínica vai continuar aqui. E nós também. Isso é sobre seu futuro profissional, Isabela. Você merece as melhores oportunidades. Dr. Cardoso observava a interação com interesse. Dr. Gabriel, posso fazer uma observação? É raro ver um médico incentivar sua funcionária a buscar outras oportunidades. Isso diz muito sobre seu caráter. Isabela não é apenas uma funcionária. Gabriel respondeu sem hesitar. Ela é a mulher que amo. E quando você ama alguém, quer o melhor para essa pessoa, mesmo que isso signifique alguns sacrifícios pessoais. A declaração deixou Isabela emocionada e Dr. Cardoso visivelmente impressionado. Bem, disse o médico mais velho, raramente vejo este nível de parceria e apoio mútuo. Isabela, a oferta está de pé. Pense com carinho. Mais tarde, no carro voltando para a clínica, Isabela estava quieta, processando tudo o que havia acontecido. Gabriel, disse ela finalmente, você tem certeza de que devo aceitar? Absoluta certeza. Mas isso significa que vou trabalhar menos na sua clínica. Vamos nos ver menos. Gabriel parou em um sinal vermelho e se virou para ela. Isabela, você me faz querer ser uma pessoa melhor. Hoje, vendo você salvar aquela vida, percebi que você tem um dom. Seria egoísmo meu impedir você de desenvolvê-lo completamente. Isabela sentiu os olhos marejarem. Como é que você consegue sempre dizer a coisa certa? Porque aprendi com você que amar alguém significa querer que essa pessoa brilhe.
mesmo que isso signifique que você tenha que ficar um pouco na sombra às vezes. Isabela se inclinou e o beijou suavemente. Eu te amo, Gabriel Montenegro. Eu também te amo, Isabela Santos, mais do que achei que fosse possível amar alguém. O auditório da universidade estava lotado para a cerimônia de formatura. Isabela, usando a beca preta tradicional, procurava por Gabriel na plateia. Quando finalmente o viu, sentiu seu coração acelerar. Ao lado dele estavam Dr. Eduardo e Dra. Helena Montenegro. Sim, os pais de Gabriel estavam ali. Nos últimos 6 meses, a relação da família Montenegro com Isabela havia mudado drasticamente. Tudo começou quando o Dr. Cardoso, que coincidentemente era amigo da família há décadas, ligou para Dr. Eduardo para elogiar a protégida de Gabriel. Eduardo, doutor. Cardoso havia dito, seu filho encontrou uma joia rara. Essa jovem enfermeira tem talento excepcional e, mais importante, é uma pessoa de caráter impecável. A partir desse momento, Helena e Eduardo começaram a observar Isabela com outros olhos. Quando souberam que ela havia sido aceita em um dos programas de estágio mais concorridos do país, e vendo como Gabriel a apoiava incondicionalmente, começaram a entender que talvez estivessem errados sobre ela. O ponto de virada definitivo aconteceu 3 meses atrás, quando Helena teve uma emergência médica durante a madrugada. Gabriel estava de plantão no hospital, mas Isabela, mesmo sendo apenas uma estagiária, acompanhou Helena ao pronto-socorro e ficou com ela durante toda a noite, cuidando dela como se fosse da própria família. Isabela Santos, anunciaram no palco. Ela subiu para receber seu diploma, com lágrimas nos olhos. Na plateia, Gabriel estava de pé aplaudindo, assim como seus pais. Mas a maior surpresa estava por vir. Após a cerimônia, Isabela foi cercada pela família Montenegro. Parabéns, querida, disse Helena a abraçando genuinamente. Estamos muito orgulhosos de você. Obrigada, doutora Helena, Isabela respondeu, ainda surpresa com a mudança de atitude. Isabela, Dr. Eduardo se aproximou. Helena e eu gostaríamos de fazer um pedido de desculpas. Julgamos você precipitadamente e isso foi injusto. Isabela olhou para Gabriel, que sorria orgulhoso. Não precisam se desculpar, disse ela. Entendo que vocês estavam protegendo Gabriel. Mesmo assim, Helena continuou, queremos que saiba que agora entendemos por que nosso filho se apaixonou por você. Você é uma mulher extraordinária. Gabriel se aproximou e passou o braço pela cintura de Isabela. E ainda não acabou a surpresa do dia. Como assim? Gabriel se ajoelhou ali mesmo, no meio do estacionamento da universidade, tirando uma caixinha do bolso. Isabela levou as mãos à boca, em choque. Isabela Santos, disse Gabriel com a voz emocionada, você mudou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou o que é o amor verdadeiro, me fez uma pessoa melhor, me mostrou que as diferenças entre duas pessoas podem ser pontes, não barreiras. Isabela estava chorando, assim como Helena ao fundo. Você quer se casar comigo? Quer construir essa vida nova juntos? Sim, gritou Isabela antes mesmo dele terminar a pergunta. Sim, eu quero! Gabriel colocou o anel em seu dedo, um solitário simples e elegante, perfeito para ela, e a beijou enquanto os pais aplaudiam. Bem-vinda à família, filha, disse Dr. Eduardo, abraçando Isabela. 6 meses depois, Gabriel e Isabela se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante. Isabela usava um vestido elegante, mas não ostensivo, e Gabriel não conseguia parar de sorrir. A festa foi no jardim da casa dos Montenegro, mas com um toque especial. Metade dos convidados eram da família e amigos de Gabriel. A outra metade eram colegas de Isabela da faculdade, vizinhos da Zona Leste e funcionários do hospital onde ela estagiava. Nunca vi uma festa de casamento onde médicos renomados conversavam animadamente com faxineiras e estudantes, comentou o Dr. Cardoso com Gabriel durante a recepção. É isso que Isabela faz, respondeu Gabriel, observando sua esposa conversando com um grupo misto de convidados. Ela une mundos que pareciam incompatíveis. Naquela noite, em sua lua de mel em uma pousada simples em Campos do Jordão, escolha de Isabela, que preferia montanhas a resorts luxuosos, Gabriel e Isabela finalmente se entregaram completamente um ao outro. Gabriel, sussurrou Isabela ainda tímida. Obrigada por ter esperado.
Obrigado por ter valido a pena esperar. Ele respondeu beijando-a com toda a paixão acumulada durante mais de um ano de namoro. Fazer amor com Gabriel foi tudo que Isabela havia sonhado e mais. Ele foi cuidadoso, carinhoso, paciente, transformando o que poderia ter sido apenas uma primeira experiência física em uma declaração de amor profunda e verdadeira. 2 anos depois, Gabriel e Isabela Montenegro, ela havia adotado o sobrenome do marido, inauguravam uma clínica na zona leste de São Paulo, um projeto conjunto onde ele atendia como cardiologista e ela coordenava a equipe de enfermagem. Dr. Gabriel, enfermeira Isabela, disse o repórter da TV local que cobria a inauguração. Como surgiu a ideia dessa clínica? Queremos que cuidados médicos de qualidade sejam acessíveis a todos, respondeu Isabela, independente de classe social ou poder aquisitivo. E pessoalmente, como conseguiram fazer dar certo um relacionamento com diferenças sociais tão evidentes? Gabriel e Isabela se olharam e sorriram. Descobrimos que o amor verdadeiro não enxerga diferenças, disse Gabriel. Enxerga possibilidades. E mais importante, completou Isabela, descobrimos que quando duas pessoas querem realmente ficar juntas, elas encontram um jeito de tornar seus mundos compatíveis. Naquela noite em casa, uma casa de tamanho médio em um bairro de classe média, nem a mansão onde Gabriel cresceu, nem o apartamento pequeno onde Isabela morava, eles receberam uma ligação de Dr. Cardoso. Gabriel, Isabela, vocês viram as notícias? A matéria sobre a clínica de vocês repercutiu nacional. 3 grandes hospitais já ligaram perguntando se vocês estariam interessados em consultoria para projetos similares. Isabela olhou para Gabriel, vendo o mesmo brilho nos olhos dele que sabia estar nos seus. Dr. Cardoso, disse ela, acho que estamos apenas começando. Após desligar o telefone, Gabriel puxou Isabela para seus braços. Não me arrependo de nada, disse ele. Nem dos conflitos com minha família, nem das dificuldades que enfrentamos. Valeu cada segundo. Nem eu, respondeu Isabela, apoiando a cabeça no peito dele. Sabe o que é mais incrível? Achei que você ia mudar minha vida. Não imaginava que eu também mudaria a sua. Você não mudou apenas minha vida, Gabriel disse, beijando o topo da cabeça dela. Você mudou quem eu sou. E agora, juntos, estamos mudando a vida de outras pessoas. Do lado de fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético. Mas dentro daquela casa, 2 pessoas que vieram de mundos completamente diferentes haviam encontrado uma forma de criar seu próprio universo. Um lugar onde o amor verdadeiro superava qualquer diferença, onde sonhos compartilhados se tornavam realidade e onde 2 corações batiam no mesmo ritmo, independente de onde cada um havia nascido. Isabela Santos Montenegro e Gabriel Montenegro haviam provado que, às vezes, os opostos não apenas se atraem, eles se completam de formas que nem eles mesmos imaginavam ser possíveis.